Boa noite. Antes da divulgação da pesquisa TCM-TS2 de Açu, vamos analisar a política açuense com Lucílio Filho, diretor da rádio TCM Princesa FM. E mais, vamos conferir as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para o final de semana. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Sextou e com pesquisa para ficar ainda melhor o início do seu final de semana, acompanhando aqui a TCM, acompanhando o nosso jornalismo. Às 8h15 da noite, tem divulgação de mais uma pesquisa TCM-TS2 de Açu, analisando o quadro eleitoral de 2024. Sobre este e outros assuntos, a gente vai conversar com o Lucílio Filho, que já está aqui no estúdio, veio direto de Açu, enfrentando a 304, para poder analisar junto com você aí de casa esse processo eleitoral tão acirrado que é este de Açu. Você de casa pode mandar a sua mensagem, os contatos estão aqui na tela, @Cenário Político TCM é o Instagram e o WhatsApp 988028941. Antes de a gente iniciar a nossa conversa, tem reportagem. As pesquisas eleitorais das cidades de Açu e Pau dos Ferros serão divulgadas a partir desta sexta-feira aqui na TCM. Às 8h15 da noite desta sexta, o TCM Pesquisa divulga os números com o retrato do momento eleitoral na cidade de Açu, em parceria com a TS2 Pesquisas. A cidade é o 7º maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte e tem como postulantes Lula Soares, dos Republicanos, e doutora Vanessa, do União Brasil. O TCM Pesquisa já está impactando a corrida eleitoral de Açu desde a primeira divulgação, que aconteceu ali no começo do ano. E a gente viu que a partir daquela primeira pesquisa houve as definições com relação ao candidato governista e também a candidata oposicionista. Houve uma aliança entre as duas pré-candidatas, naquele momento, por causa justamente desta pesquisa. Quem estivesse em primeiro seria a cabeça de chapa e quem não estivesse nessa liderança iria ali integrar a chapa. Então, acredito que esta pesquisa desta sexta-feira também vai fazer esse papel de dar essa compreensão ao eleitor, mas também para as candidaturas, para as estratégias que serão montadas a partir de agora nessa sequência de corrida eleitoral. Já no sábado é a vez de Pau dos Ferros ter os seus números divulgados a partir do meio-dia no TCM Pesquisa. Assim como o Açu, a cidade só possui 2 candidatos à prefeitura, que é a atual prefeita Mariana Almeida, do PSD, e o Leonardo Rego, ex-prefeito da cidade, que concorre pelo Progressistas. O duelo dos dois será uma reedição do principal embate das eleições de 2020 na cidade. Estamos acompanhando um acirramento em várias destas candidaturas, onde a gente acompanha essa nossa cobertura eleitoral. Em Pau dos Ferros é interessante porque ambos já foram testados nas urnas pelos eleitores, tanto a prefeita Mariana, que está exercendo seu primeiro mandato, quanto o Leonardo Rego, que já foi prefeito por 2 oportunidades. Eles já tiveram essa oportunidade de estar como prefeitos. E agora, novamente, neste embate eleitoral, a gente vai perceber através desta pesquisa como é que o eleitorado está se comportando neste momento. Então a gente vai perceber se realmente existe este embate, se a polarização está mais próxima, se existe alguma dificuldade, o que é que pode acontecer a partir destes números. Assim como em Açu, em Pau dos Ferros, a gente tem também série histórica. Então a gente vai conseguir ver os movimentos dos números para saber o que é que pode acontecer nesses próximos dias aí da campanha eleitoral. Então, de olho no horário. Nesta sexta-feira, o TCM Pesquisa, com os dados do levantamento de Açu, começa às 8h15 da noite, após o cenário político. Já no sábado, a pesquisa de Pau dos Ferros será divulgada excepcionalmente ao meio-dia. Você acompanha as transmissões pelo canal 10 TCM HD, também pela rede de rádios da TCM e pelo YouTube do canal. A cobertura completa também estará disponível no portal TCM Notícia, no tcmnoticia.com.br, assim como nossas redes sociais. Eleições TCM 2024. A credibilidade da informação.
Meu amigo, vai ser um final de semana de fortes emoções para Açu e Pau dos Ferros. Segunda-feira tem pesquisa de Natal capital, que é outro processo muito interessante. Muitas forças ali buscando o poder da nossa capital, a Cidade do Sol. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com Lucílio Filho, diretor da Rádio TCM Princesa FM. Lucílio, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui na TCM, no cenário político. Como é que está lá agora? A Rádio Princesa vai transmitir, o YouTube também lá da rádio, mas como é que está a cidade nessa expectativa por mais esta pesquisa? Boa noite. Boa noite, Vanúvio, boa noite, amiga assinante. Polvorosa, né? A cidade do Açu, além do nome da rádio, dos 43 anos, que sempre prezou, e a obrigação dela fazer isso, qualidade na informação, vez e voz para todos, etc. e tal, mas quando a gente teve aquela preliminar lá no início do ano, como você bem citou, criou uma expectativa enorme. A partir dali, daqueles números que nós apresentamos, através da TS2, os dois lados começaram a se movimentar, né? Oposição e situação. Até então eram 3 possíveis nomes. Acabou havendo essa união de Fabielle com o grupo de Ivan Júnior, trazendo para os números que nós vamos apresentar hoje. Mas a cidade vive aquela expectativa. Por quê? Porque ao longo dessa história, ao longo da história da Rádio Princesa, que é um veículo do grupo TCM de comunicação, o perfil que o Dr. Milton apresentava, né? E pela história, eu gosto sempre de repetir isso, a Princesa talvez seja a única empresa do mundo, ou emissora de rádio do mundo, que foi fundada com 33 sócios. Interessante, Vanúvio, que eram situação e oposição. Entendeu? Quando o projeto já foi, nós tínhamos político dos dois lados. E a chegada do Dr. Milton, então, que foi o 33º sócio, foi justamente para ser o árbitro dessa coisa, sabe? Para mediar. Então, quando estava meio ácido, quando ficava meio, sabe? Aí ele ia lá com, olha, vamos deixar numa linha tênue aqui, vamos manter o equilíbrio. Mas a cidade hoje vive realmente, eu cedo, quando fui fazer o Jornal da Manhã, era assim, Lucílio, que hora sai a pesquisa? Aquela coisa toda. Aquela pergunta natural, porque sabem a seriedade, como a gente do grupo TCM, como nós encaramos fazer jornalismo, com seriedade, que é nossa obrigação. Lucílio, e hoje, lá, essa disputa ao executivo açuense, como a gente viu, a partir daquela pesquisa, as definições foram acontecendo, os alinhamentos foram se confirmando e o acirramento, ele é visível nas ruas. É possível já agora, hoje completando uma semana de campanha eleitoral, é possível de se observar isso, de que realmente está tudo ainda indefinido, assim como foi aquele processo muito difícil lá de 2020, ou não? Ou está diferente? Eu estive com a juíza eleitoral, a doutora Suzana Paula, no dia que nós fomos fazer o sorteio lá para o material, né, para a propaganda de TV, de rádio, principalmente. E ela disse, olha, eu espero que a campanha seja tranquila, como a de 2020. Embora que depois, assim, aqui e acolá já tinha, sabe, 2 ou 3 reclamações, às vezes um carro de som passando numa hora diferente, mas acredito que foi dividido num quadrante, né, num espaço para cada um, para que não houvesse conflito, para que correligionários tivessem no mesmo bairro e, pelo menos até agora, essa movimentação tem acontecido. O que se escuta é a confiança dos dois lados que vão vencer a eleição, baseado naquilo que foi apresentado em 2020, o equilíbrio, né, que chegou ao final. E é importante dizer que foi a única pesquisa das cidades onde nós pesquisamos, que nós, da TCM, olha, Açu, há uma indefinição, entendeu? Como houve indefinição, ninguém esperava 5 votos. A última diferença de votos que lá aconteceu, eu já falei isso para você no podcast, em 1968, que foi de 26 votos também. Naquela época, o voto contado, aquela coisa tudo, teve uma urna especial, mas dessa maneira não tinha acontecido ainda, entendeu? Com a diferença
tão pequena. Vamos falar de economia. A Azul Linhas Aéreas informou que a partir do mês de outubro vai realizar mudanças na programação de voos entre Mossoró e Recife. Para o turismo do Rio Grande do Norte, essa possibilidade tem gerado preocupação. O comunicado da empresa Azul Linhas Aéreas, informando a redução dos voos de Mossoró a Recife, pegou muita gente de surpresa, inclusive representantes do setor de turismo do estado. No documento, a empresa esclareceu que essa mudança é parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda. Isso nos causa uma certa preocupação, né, quanto governo do estado, mas primeiramente, assim, essa é uma informação que eu oficialmente não recebi uma confirmação. Inclusive, o que eu fui informada era que a Azul iria suspender os voos nos meses de setembro e outubro, e a partir de novembro voltaria a ficar com a frequência diária. E o que eu quero dizer é que, seja essa redução durante 2 meses ou a partir de outubro, nos preocupa, assim, principalmente por sabermos o quanto essa conectividade Mossoró-Recife ela é importante. Além disso, a situação se agrava com a suspensão dos voos da Voipaz, a outra companhia aérea que operava no aeroporto aqui de Mossoró. Com a redução na oferta de voos, muitos temem como ficará o cenário para os próximos meses. Gera um impacto na economia. Se você imaginar aí que todos os dias que esse voo via, ele traz aí em torno de 150 pessoas, são 150 pessoas que se deslocam, que estão fomentando a economia local, que eles estão trazendo negócio. É bom que se diga que depois que a Infraero assumiu o aeroporto de Mossoró, já foi feita uma melhoria gigante na pista, ela foi toda recapeada, foi aumentada em 100 metros, foram feitas as medidas de contenção e feito um muro novo de concreto para que evitasse a entrada de animais, que era um risco para o aeroporto. Saiu agora o edital para a licitação da ampliação do terminal, que era uma grande queixa. Ele vai sair de 800 metros quadrados para mais de 2.600 metros quadrados, com 2 esteiras para poder recolher. Então, a Infraero está fazendo a parte dela, conforme preconizou o edital. Agora, as companhias aéreas, e aí eu acho que também tem que ter um esforço político do governo do estado, mas também do governo municipal, também das classes empresariais juntas, buscarem alternativas de voos. A Secretaria de Turismo do estado tem buscado soluções para dar mais tranquilidade ao setor de turismo e econômico do estado. Recentemente, foram estabelecidos contatos com outras companhias aéreas que possam se interessar em realizar suas atividades no aeroporto de Sé Rosado. Agora, no início de agosto, eu estive em São Paulo, junto com a Infraero, né, com a diretoria da Infraero, conversando exatamente com as companhias aéreas, mostrando para elas toda a estrutura do aeroporto que está passando, né, as obras que estão acontecendo lá, e qual é a expectativa, né, a projeção de como o aeroporto vai ficar, como o equipamento poderá receber, inclusive, voos de maior porte. E realmente me causou surpresa, porque assim, nós tivemos uma conversa no início de agosto com a companhia Azul, com a empresa Azul, com o setor lá de relação institucional. Inclusive, eles ficaram bem contentes, digamos assim, a expectativa do aeroporto de receber aeronaves maior, e disseram que estariam avaliando diversas outras possibilidades deles, principalmente a partir do início de 2025. E a gente vai seguir acompanhando, né, toda essa dinâmica de voos aqui em Mossoró. Bem, vamos voltar à nossa conversa com Lucílio Filho, diretor da rádio TCM Princesa FM. Lucílio, eu tenho acompanhado a programação da Princesa e tenho visto que as principais informações, as definições dos grupamentos políticos de Açu, elas são dadas em primeira mão na Princesa. Verdade. O que acontece? Por que existe essa preferência? Porque tanto um lado quanto o outro quer estar lá divulgando com Jarbas, né, com Lucílio, com toda a equipe lá, muito profissional da Rádio Princesa. Eu acho que a história, sabe, ao longo do tempo, de ter... Eu sou do tempo ainda que acho que o primeiro guia eleitoral
se não me falha a memória, em 1988, se fazia ao vivo, quase que ao vivo, entendeu? Era uma coisa meio que sem controle. Aí foi se aprimorando, etc. e tal. Mas, por exemplo, no final de semana passado, nós tivemos a doutora Vanessa e Fabielle, lá no programa Sala de Redação, que é um programa antigo, lá das antigas. Eu já apresentei, outros colegas já apresentaram, hoje é o companheiro Jarbas. E amanhã, neste sábado, teremos Lula e a doutora Isabela, né? Então, os dois vão estar presentes no estúdio, falando do que eles pretendem. Então, os candidatos de Açu, embora a Vanessa seja paraibana, aliás, já tivemos um prefeito de Açu paraibano, Acelino Costa Leitão, mas casado com o ex-prefeito Ivan Júnior, e tem aquela, por ser funcionária pública municipal, você tem, as pessoas conhecem, sabe, o dia a dia, de como se comportam, até porque sempre essas pessoas foram ligadas a quem já administrou, né? Eu falava aqui em off com você, o Açu esse ano vai ter oportunidade, Van Nuve, amigo assinante, de saber que os últimos 16 anos, eu acho que vai ser uma disputa agora, sabe? Ivan não conseguiu eleger o seu sucessor. Será que o doutor Gustavo vai conseguir? Ivan, a candidata, é a esposa, administrou a Açu de 2008 a 2016. O doutor Gustavo administra agora 16 até 2024. E o candidato, o Lula Soares, que foi secretário de Saúde na primeira gestão de doutor Gustavo, é primo dele, né? Prefeito, o pai dele foi prefeito, o tio foi prefeito, o avô paterno também foi prefeito, foi deputado estadual, então tem um histórico. Ivan, como é que Ivan surgiu no cenário político? Logicamente, em 2008, era secretário de saúde do então prefeito Ronaldo Soares, né? E naquela oportunidade existiam 5 nomes para serem escolhidos e Ivan foi escolhido. Mas entrou, e aí você sabe, você vai à convivência. O Ivan derrotou Fátima Moraes, que havia perdido para Ronaldo em 2004, né? E quando Ronaldo sai da política, entrega essa liderança política a Ivan. Agora, depois, Ivan fica, logicamente, com essa liderança política, mas o grupo dos Soares percebe que precisava, com a saída de Fátima Moraes, eles pressentiram que precisavam preencher esse espaço. Foi o que foi feito, né? 2012, Ivan enfrentou George, ganhou com a diferença de 10 mil votos, mais de 10 mil votos, até então a diferença é muito grande, né? Elegeu 14 vereadores dos 15, mas George, assim, marcou deixou o seu aqui, olha, aqui é a oposição, agora é comigo, né? Quando foi em 14, se reelegeu deputado estadual e contou essa história agora. O que a gente observa hoje é que alguns fatos políticos, né? A indicação de Jorge, o Tribunal de Contas do Estado, o fato de Fabielle já ter sido situação, virou oposição, agora virou oposição de novo, já foi, Fabielle foi em 2016 a vereadora mais votada, por isso que chamou a atenção. Todo mundo se falava quem vai ser candidato, Fabielle ou Vanessa. E acho que teve, na minha concepção, teve a mudar de aceitar serviço, apesar de serviço também. E acho que o rompimento político dela foi justamente porque queria ser candidata, né? E, logicamente, nas conversas, você vai, ao longo da caminhada, você vai percebendo se vai ter espaço, se não vai ter espaço. Já dizia a Luiz Alves, adversário quando não tem defeito a gente bota, correligionário quando tem a gente tira. Lucílio, quando a gente vê os candidatos à Câmara lá de Açu, são 15... são 15 vagas. 15 vagas. E você me falava que alguns não vão buscar reeleição. E são, nas minhas contas aqui, no Divulga Cândido, são 89 candidatos. Como é que está essa disputa ao Legislativo? Olha, é uma disputa, continua uma disputa acirrada. Então, com a desistência de 3 dos atuais vereadores, então a gente já tem uma renovação de 20%, né? Em torno disso.
Porque quais os candidatos que não buscarão reeleição? Avinha Alves, que é de um grupo político dos Alves, tem a liderança de Helder Alves, né? Quem vai ser candidato porque a Vinha foi candidata porque na época o esposo dela, ex-vereador Eliomar Alves, não pôde ser candidato. Então a Vinha acabou sendo candidata e conseguindo a eleição. Agora aparece um nome novo, que é Érico Alves, sobrinho de Eliomar, do clã Alves, neto do ex-prefeito Sebastião Alves. Esta é uma situação. Sai uma cunhada, entra um sobrinho. João Paulo Fernandes, é outro que não vai ser candidato, mas coloca a filha. Entendeu? Carol, o nome da menina, a filha de João Paulo. Ele abre espaço para a filha. Porque João Paulo, por quê? Porque acho que ele tem alguma inconsistência, ele tem um medo de um problema jurídico na frente. A filha dele, ele vai manter a sua densidade eleitoral, acredita isso, e coloca a filha. As bases dele continuam. Né? E a outra situação é o Delmo Rodrigues, que já foi presidente da Câmara por mais de um mandato, também já tinha aberto esse espaço aí para a filha dele, a Bia Rodrigues. Então, Bia abre o espaço para o Delmo, que volta, ele é muito forte na comunidade de Linda Flu, que é uma das comunidades maiores lá da cidade do Açu, tem um peso político muito grande. Então, esses 3 nomes não estarão concorrendo, 2 mulheres e um homem. Você sabe que Açu foi naquela campanha de 2020, proporcionalmente, foi uma das câmaras que mais elegeu mulheres, né? Dos 15, elegeu 7. Lucílio, e entre governistas e oposicionistas, como é que está essa contagem lá, hoje? Hoje nós temos 9-6. Deixa eu ver aqui, 9-6. 9 governistas? 9 governistas e 6 oposição, e 6 vereadores da oposição. Então, é meio que ali um duelo também de forças ali na Câmara. Porque não é uma liderança total estabelecida ali do governismo, né? Porque o governo, quando a oposição, quando parte, por exemplo, quando houve o rompimento do chamado F4, quando o Fabielle rompeu, levou o Carielli, levou o Wallace e levou o Paulo Brito. Né? Mas Carielli voltou, então... mas nesse íntere, eles conseguiram trazer Delquisa Cavalcante e conseguiram trazer também o vereador Waldson Bezerra, né? Para compor repor o seu time, né? E hoje eles são vereadores, são esses candidatos que são candidatos à reeleição. A própria vereadora Elisângela Albano, que é a atual presidente, lutou por isso, porque se fala que o rompimento de Wallace com o deputado Jorge à época foi muito em cima dessa questão da presidência da Câmara, entendeu? Mas acredita-se que todos eles, os dois, tem uma nominata do PL, né? Tem uma nominata do PL, é importante dizer isso, é separada, porque o PL lá em Açu ficou meio que dividido. Bolsonaro esteve lá e foi uma, sabe, ia falar no palanque, não falou nesse palanque, falou em cima de um carro, e aí quem organizou o palanque ficou chateado. Essas coisas de política que você sabe como é que é. O PL está do lado governista, que tem acho que é uma mistura, né? Tem os republicanos e o PT, aí o PT não pode ficar com o PT. Aí tá isolado, né? Tá separado. Mas tem nominata. Tem a nominata do PL, a nominata inclusive liderada, que é organizada por Pedro Cavalcante, que já foi vereador, o filho dele, Pedro Filho, é candidato, é uma nominata muito dentro do setor evangélico, que tem muito forte esse segmento lá. O PL é uma pessoa ligada ao pastor Alfredo, que mesmo estando em Açu, pastor em Açu da Assembleia de Deus, já foi vice-prefeito de Pato Ferro. Então tem nominata do PL, de quais partidos mais? Bom, aí tem uma nominata da oposição, né? Além do PL, a nominata como é que chama? Da coligação? Da coligação. Da federação. Da federação, que é PT, PCdoB e PV, entendeu? Certo. Isso do lado governista. Do lado governista. Do lado de Lula Soares. É só a da federação ou não? Não, tem a do próprio do candidato, né? Do republicano, né? Isso. São
São 3 nominatas da situação, mais PL, e 2 da oposição. Entendeu? A gente vai fazer mais... Agora, interessante, só dessas nominatas, só 2 tiveram preencheram, que são 16 vagas, só 2 preencheram as 16 vagas. Tem uma com 12 lá, uma com 12 e 2 com 15, se não me falha a memória. Lucílio, que horas que vão ligar lá, vão sintonizar com a TCM lá na Rádio Princesa? Nós vamos conectar tudo, né? A partir das 8h15, a partir das... Não, exatamente. Ou já está o cenário? Não, já começa a expectativa a partir das 20 horas, né? Depois da Voz do Brasil. Depois da Voz do Brasil, Então, certamente, daqui a 6 minutos, eu acho que a gente entra lá. Com certeza. Entra mesmo? Com certeza. Aqui o cenário político? Não, o cenário... O cenário político... Lá na rádio ou não? Eu saí e deixei a missão lá para eu acho que é só em cima da pesquisa. Da pesquisa, né? Mesmo, né? Então, daqui a pouquinho, né, a gente vai ter esse som daqui da TCM, transmitido na 95 FM, na Rádio Princesa de Açu. No YouTube da Princesa, no aplicativo da Princesa. Todo canto. Então, vai estar todo mundo sintonizado. Os rádios lá... com o som nas alturas, acompanhando essa divulgação. Pois é. Está todo mundo esperando, né, Lucílio? Porque, na verdade, é impressionante como as pessoas gostam de política, né? A gente tem um bate-bola na segunda-feira, que é Jarbas, Leônidas e Tiago. A gente pegou o seguinte, é um contraponto, né? Leônidas defendeu a candidatura, Tiago defendeu a candidatura e Jarbas é o balizador, né? Grande Jarbas Rocha. Faz o equilíbrio, né? Como é que você disse com ele? O homem notícia. O homem notícia. Então, Jarbas faz o equilíbrio. Porque eu acho que é importante isso, você na hora, e aí eu acho que o diferencial da Princesa é que você tem uma pessoa que é simpática a uma candidatura, mas você tem que ter outra pessoa simpática a outra candidatura, para ter esse equilíbrio, para haver uma discussão sadia, né? Uma coisa que dê argumentos, e aí possa convencer, porque quem decide tudo, na verdade, é o povo, né? A Rádio Princesa tem grandes profissionais. Eu queria ter a inteligência do Jarbas Rocha e a voz, o vozeirão lá do... Como é que chama lá? O que fica lá também? Tem J. Lourenço. J. Lourenço. Ali é um... J. Lourenço, aquela que voz... é pai de Jefferson Diego. Pai que também tem outra grande voz, né? Uma grande voz também. Nós trouxemos de Macau. E trouxemos outro de Independências ali perto, que é o Alexandre. Maravilha. O Alexandre Grilo, né? Muito bem. Agora a gente traz as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para o final de semana. Agenda do candidato Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros, da coligação Mossoró do Povo. Neste sábado, dia 24, a partir das 8 horas da manhã, tem visita aos comerciantes no centro, ali na Rua Paraíba. A concentração no cruzamento da Rua Felipe Camarão com a Rua Rui Barbosa. Das 8 da manhã ao meio-dia tem adesivaço no centro e também no Bom Jardim. O ponto 1, na Avenida Augusto Severo, em frente ao Teatro Municipal, e o ponto 2, na Rio Branco, na Praça Ferro de Engomar. Às 5 horas da tarde, tem passeata no bairro Belo Horizonte. A concentração é na Praça Manuel Antônio Joaquim, a Praça da Pirâmide. Virando, nós temos agora a agenda de Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade. Neste sábado, tem a agenda a partir das 10 horas da manhã no Bazar da Vida, no Hotel Garbos. Às 4 horas da tarde, tem caminhada Mossoró de Verdade, no bairro Dom Jaime Câmara. O início é na Rua Ieda Rodrigues, ponto de referência Cindy Preves. A Rua José de Alípio, na Rua Antônio Bento, Rua Rosa Dália, Rua Antônio Filgueira, com encerramento na praça. Virando, a gente tem agora a agenda de Irmã Seição, que tem como vice Fábio Félix, do PRTB. Neste sábado, ao meio-dia, tem almoço com a direção estadual do PRTB em Natal. Às 3 da tarde, tem gravação de vídeo falando dos projetos de saúde de Mossoró e da construção do Hospital Municipal de Mossoró. Virando, a gente tem a agenda de Lawrence, que tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte. Neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, tem caminhada no bairro Boa Vista, na Avenida Coelho Neto. Às 10 horas da manhã, tem adesivaço Juventude, no Arte da Terra. Às 4 da tarde, caminhada no Carnaubal, na Praça Vilma Maia.
No domingo tem agenda, 6h30 da manhã, visita ao Mercado do Alto da Conceição, Avenida Alberto Maranhão. Às 9 horas da manhã tem visita à zona rural no Polo Alagoinha. Virando, nós temos agora a agenda do candidato Victor Hugo, que tem como vice Marrocos, do partido UP. Neste sábado, às 6h30 da manhã, tem panfletagem e café da manhã na Cobal. Ao meio-dia tem almoço com apoiadores. Às 4 da tarde, núcleos de base da Unidade Popular pelo Socialismo. Às 6h30 da noite deste sábado, tem Batalha dos Deuses na Avenida Rio Branco, na Praça dos Skates. Está aí as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para este final de semana, sábado e domingo movimentados. Então tem agenda, movimentação de campanha com carreata, tem aquelas visitas e tudo. E no domingo sempre tem zona rural. A gente recebeu poucas, né, agendas do domingo, mas normalmente essas agendas são concentradas nas comunidades rurais de Mossoró. E na segunda-feira a gente traz mais informações de como foi esse final de semana aí destes candidatos. Lucílio, sobre essa movimentação de campanha, como é que está sendo lá em Açu? A gente vê essa divisão, que essa divisão normalmente acontece também ali em consenso com a Justiça Eleitoral. Como é que está lá? Um fica de um lado, outro fica do outro, dias alternados, como é que funciona? Acho no mesmo dia, mas em quadrantes diferentes, né? O termo é isso. Mas muito participativo, né? Eu acompanho através de... Cada um faz um vídeo, dependendo do ângulo do vídeo, né? Cada um que conte mais vantagem, porque é o trabalho aí dos apoiadores, dos correligionários, de fazerem toda aquela mobilização, mas é um trabalho intenso. Com certeza, Volnúvio, a campanha em Açu esse ano, e a gente falava sobre disso, ela começou ela foi muito antecipada, né? E a gente completou essa antecipação quando a gente divulgou o resultado lá no início do ano, que era para saber, criar uma expectativa, até para que eles pudessem já decidir como é que seriam 3 candidatos. A gente se falou muito lá atrás em 3 candidaturas, né? Em 2020 tivemos 3 candidaturas, mas esse ano a polarização é que vai prevalecer, né? Em cima desta situação e oposição. Gente que estava na oposição está na situação e vice-versa, né? É muito isso. E essa agenda na zona rural também é vista? Também, né? É vista, porque a Sul tem uma zona rural muito forte, né? E obrigatoriamente eles têm que marcar presença, comunidades enormes, a chamada várzea, né? Que é aquela ali pela RN 016 com destino a Carnaubais. As pessoas, não é à toa que lá nós temos quantos candidatos a vereador que atuam na várzea, Walterlândio, Elisângela, Odelmo e tantos outros, porque sabem que ali é um potencial, sabem que tem Júnior do Trapiá, que foi o mais votado em 2020, candidato à reeleição, que esse ano está afiliado ao PT, né? Júnior se filiou ao PT, o PT tem ele trouxe Júnior, né? Tem Paulinho do Acredito, que na eleição passada teve 1.000 votos, e agora está no PT. Será que o PT vai conseguir eleger um vereador na Câmara? Elegeu o Alberto Luiz, né? Foi um vereador até hoje eleito, né? Alberto Luiz, que foi vice de Ivan lá em 2008, e agora o PT volta a ter um candidato a vice na cidade do Açu. Então há uma mobilização muito grande, intensa, os apoiadores, e agora com esse reforço das mídias sociais, né? Com os digitais influência, próprias assessorias, são assessorias que têm buscado alternativas para que possam agregar e mostrar o que pode ser feito, porque os candidatos, claro, a população conhece os dois. Lucílio, a gente fala muito dessa cobertura aqui da TCM, que a gente está acompanhando essas outras cidades, e como é a cobertura lá da Princesa, porque a rádio lá em Açu, ela tem uma cobertura diária, né, da frequência, que vai muito longe também, e vocês têm também ali as cidades próximas, né, cidades que dependem economicamente de Açu. E como é que é essa cobertura também nesses outros municípios? Há uma atenção maior sempre para Açu, né? Mas, logicamente, a gente fica muito naquela expectativa onde há uma disputa também acirrada nas outras cidades ali da região do Vale do Açu, Itajá, Carnaubais, Ipanguaçu, Pendências, Alto do Rodrigues, Paraú, São Rafael,
entendeu? Macau, essas cidades se tem, mas o foco mesmo é a cidade do Açu. Até porque hoje a gente tem a facilidade e a gratidão de ter hoje, por exemplo, a TCM chegando não só em Açu, mas chegando já em Itajá, chegando já em Carnaubás, chegando já na cidade de Ipanguaçu, perspectiva que a gente chegue em outras cidades do Vale com mais em breve, né? E tudo isso faz com que nós também nos preocupemos em ter conteúdo, gerar conteúdo dessas cidades do Vale do Açu. Então isso mostra a importância que tem esta eleição de Açu também, porque era uma cidade polo, referência. Né? E agrega ali também esses outros municípios. Então existe também, digamos assim, uma torcida, existe também essa ligação com esses outros municípios. Há familiares, a gente de Açu, gente do Itajá que mora em Açu, mas prefere ficar morando em Itajá, mesmo as Correias de Ipanguaçu, Carnaubás, enfim. Porque como Açu é uma cidade maior, uma cidade polo, chamada cidade polo, e isso fica evidente que há aqueles interesses, né? E não é à toa, a gente abre um espaço para que a grande expectativa, né? Que agora o Açu deve ganhar a diocese até, esperamos que saia em 2026, são 300 anos da criação da igreja, né? Da freguesia. A Açu é a terceira do estado, só fica atrás de Natal e Goianinha. E aí o arcebispo de Natal, a gente aproveita esse espaço, o arcebispo de Natal definiu que a Açu vai ganhar a sua diocese, o Vale do Açu, região salineira, e Santa Cruz, ou seja, o estado que só tem 3 dioceses, em breve terá 5 dioceses, tendo o mesmo número de dioceses que tem o estado da Paraíba. Então, justamente por que Açu escolhido? Por ser essa cidade polo, por ter essa história, por ter Irmã Lindalva, enfim, todo esse contexto todo, e o Vale do Açu, ela se convergir para a cidade do Açu para resolver algumas coisas que, por acaso, né, algumas situações, instituições que não tem nas cidades circunvizinhas. Um abraço aqui para os nossos telespectadores. Obrigado, seu Aldo, sempre aqui acompanhando a gente. Quem também está mandando mensagem aqui, o Janilson, lá do BH, o Sullivan, quem também registra aqui a audiência direto do aeroporto 1. Quem foi que mandou aqui a mensagem? Rita Marinho. Assiste todas as noites aqui para ficar bem informada o nosso programa. É isso aí, meu amigo. Obrigado, Rita Marinho, aqui tirando foto também da televisão para acompanhar. Vai dizer que ela tirou foto aqui da reportagem. Muito bem, rapaz. Isso aqui é muito legal, é a certeza da audiência. Obrigado, professor Antônio Félix, do bairro 12 anos, também sempre aqui conosco. Quem também está mandando mensagem está dizendo o que aqui? Está dizendo: Lucílio, boa noite, gostaria de uma correção. Lucílio falou que a Câmara estava 9-6, está 10-5. 10-5, 10-5. A Carielle que passou, estava 10, mas Carielle voltou. A oposição na Câmara hoje é formada por Wallace, Paulo Brito, Paulinho de Marlene, Luciane Guerra e Avinha. É verdade. Assim? Muito bem. Obrigado, meu amigo. Quem foi que mandou aqui? Foi o Carume. Carume está atento aqui ao nosso programa. Obrigado. Carume que é natural de Açu, você sabe, né? Sim. Carume Carume é neto, é da raiz mesmo de Açu. Carume Eventos? Carume Eventos. Olha Carume só, Medeiros. Maravilha. Obrigado pela audiência, Carume. A Edilene Freitas, Nonato Gomes, a G. William, acompanhando aqui a gente. Obrigado pela audiência aqui no nosso cenário político TCM. José Santos também registra aqui. E é isto, né? Nós aqui, portanto, já chegando ao final do cenário político de hoje. Lucílio, muito obrigado por ter vindo conversar aqui conosco sobre a política açuense nesta sexta-feira. O Lucílio vai aí acompanhar a divulgação de mais um TCM Pesquisa. Vai ter que voltar aqui, porque em breve tem debate, né, com os candidatos de Açu aqui na TCM. E, claro, não vai faltar assunto para a gente conversar. Vou trazer, aproveitar, trazendo aqui no cenário político, um professor que é, embora professor de educação física, mas um estudioso da matemática, conhece tudo essas estatísticas das nominatas, e é importante que você converse com ele. Lucílio, obrigado, viu? César, eu que agradeço. Obrigado, até a próxima. Vamos juntos. E vamos seguindo nessa programação tão bacana, especial, de grande audiência lá da Rádio Princesa. Vamos matar a ansiedade do povo, divulgar logo, né? Porque eu fiz isso. Vamos divulgar logo, a gente conversou demais aqui, Moisés já está aguardando. Moisés Albuquerque, o nosso professor. No estúdio 2 aqui, já está tudo pronto. A você de casa, a gente agradece a audiência. Permaneça aqui conosco, vem aí o TCM Notícia de Açu, e aqui o cenário político volta na segunda-feira. Um abraço.